Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos ver a diferença, né, de tamanho da ISO do Windows e a ISO do Ubuntu e por que elas têm essas diferenças de tamanho, né, e qual a finalidade. Então, logo após a vinheta, vamos acompanhar aí o vídeo direitinho para a gente entender, né, o porquê de tudo isso. Então, pessoal, roda a vinheta. Valeu! Olá pessoal, tudo tranquilo? Bom, esse vídeo eu vou diretamente ao ponto para não ficar muito longo. Uma pessoa, né, em caráter de tirar dúvida, veio até mim e perguntou por que a ISO do Ubuntu é maior do que a ISO do Windows. Eu falei para ele, eu respondi, disse não, nunca me atentei a isso, mas vou pesquisar e te darei uma resposta. E consegui dar ele uma resposta, mas não de mim, né? Eu fui buscar, pesquisar e consegui encontrar o porquê. Mas antes eu tirei a prova dos 9, fui lá no site, peguei cada um a sua ISO e realmente a diferença não é muito grande, mas o Ubuntu 24.04.3, que é a versão mais atual, chega a 5.91 GB, enquanto a do Windows também 11.24H2, também é a última versão, a versão atual, dá 5.18, né? Questão de muita coisa aí, muitos megabytes a mais, né? E aí eu fui pesquisar. Pessoal, a resposta foi essa aqui, ó. São várias respostas, né? Mas vamos se atentar aqui à resposta da inteligência artificial, né? Vamos nos atentar. Eu vou clicar aqui, né, para vocês ouvirem o áudio e vamos tirar a conclusão aqui. Aqui tem, né, a sua conclusão, né, do sistema operacional, mas eu vou do inteligência artificial, mas eu vou clicar para vocês ouvir o áudio. Vamos lá. A ISO do Ubuntu costuma ser maior porque é um sistema completo com um ambiente gráfico completo, como o nome, e muitos aplicativos pré-instalados, enquanto a ISO do Windows é mais um instalador que o sistema expande e complementa com outros programas e drivers depois. A flexibilidade do Linux, que pode ser personalizado e ter componentes removidos, contrasta com a abordagem do Windows, que se expande mais após a instalação. O que torna a ISO do Ubuntu grande? Ambiente de trabalho completo. O Ubuntu vem com o ambiente gráfico GNOME, que é um sistema completo por si só, incluindo todas as suas ferramentas e aplicativos. Aplicações pré-instaladas. A ISO inclui uma quantidade considerável de softwares úteis para o usuário, como suítes de escritório, navegadores e outras aplicações, tornando-a mais recheada desde o início. O que torna a ISO do Windows mais pequena ou expandida? Foco no instalador. O instalador do Windows tem como objetivo principal instalar o sistema base, que é a fundação do US. Expansão pós-instalação. Depois de instalar o sistema, o Windows se torna uma plataforma maior à medida que adiciona drivers, aplicativos adicionais e componentes que o usuário escolher ter. Diferenças na abordagem. O Windows. A filosofia é ter um instalador mais leve que se expande significativamente com componentes opcionais e drivers. O Ubuntu adota uma abordagem de tudo incluído, oferecendo um sistema funcional e completo com as ferramentas de base, o que aumenta o tamanho da ISO. Portanto, enquanto uma ISO do Windows se concentra em ser uma base para expansão, a ISO do Ubuntu é uma imagem completa, com muitos componentes incluídos para oferecer uma experiência pronta para uso. Bom, pessoal, aí dá para você ter uma noção, né? Uma noção não, a resposta para tudo. Aqui o sistema operacional, na realidade, se o Windows
fosse igual ao Ubuntu, a imagem do Windows fosse semelhante à imagem do Ubuntu, seria muito mais, bem mais cheia de aplicativos e tal, drives, como diz aí, todos os drives e aplicativos, e seria, para ser idêntico ao Ubuntu, ele seria quase o dobro do tamanho, né? Então, o Ubuntu tem 5.91 GB e o Windows tem 5.18. Porém, depois da instalação, fica com bem mais do que isso aqui, né? Chega a quase 40 GB depois de instalado. Mas assim, o Windows, ela vem com o ISO, com o instalador, né? E ele instala no seu SSD ou no seu HD, e para assim depois ser usado. Mas mesmo assim, não supera a ISO do Ubuntu. Por quê? Porque o Ubuntu ele vem já completo, com interface gráfica, com GNOME, com tudo ali, já ali na ISO. Então quando você vai colocar o pendrive da boot, ele te dá duas opções: ou instalar o sistema, ou usar o sistema a partir diretamente do pendrive, coisas que a ISO do Windows não faz. A Microsoft ainda não pensou, ou se já pensou nisso, mas certamente teria que baixar a ISO e instalar ela numa mídia bem maior que um pendrive, ou você pega um pendrive de 64 ou 128 GB para que o Windows possa expandir ali dentro, né, na hora da montagem, e você poder usar diretamente no pendrive. Bom, hoje em dia tem, como tem me esqueci o nome da ISO, o Sergei Strelec, que eu uso bastante ele para... Ele tem todas as ferramentas, ferramenta para recuperação de dados, ferramenta para tudo. Você pode pegar no computador do cliente, chegar no computador do cliente, colocar lá eu monto ele aqui, ó. Eu monto ele com o Ventoy aqui no SSD externo, e eu dou boot no computador do cliente com esse SSD conectado, e entro com o Sergei Strelec. Eu consigo recuperar todos os dados perdidos lá, mesmo que o sistema esteja corrompido, e talvez até recuperar o sistema se tiver problema de boot, essas coisas. Então existe sim, realmente, essa ISO do Sergei Strelec, ele contém até 3 versões. Tem a versão do Windows 10 e tem as versões do Windows 7, se eu não me engano. São 3 versões diferentes do Windows. Para quê? Dependendo da capacidade de hardware que você vai encontrar lá para fazer serviço, dependendo do computador do cliente, se for muito antigo, aí você seleciona um Windows mais leve, sem muitas, né, interfaces. Mas se caso for um computador atual, você inicia o Sergei Strelec com o sistema operacional mais, né, completo. Mas assim, essa ISO do Ubuntu, ela faz o mesmo trabalho do Sergei Strelec. Certamente o tamanho é quase idêntico. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu tenho ele aqui nesse SSD. Eu vou colocar para vocês aqui rapidinho, né? Vamos lá. Aqui no Ventoy. Deixa eu ver aqui. Aqui, o Windows PE 10, Sergei Strelec. Depois eu vou pesquisar para ver se tem uma versão mais atual. Mas o Windows PE 10, pode ver, PE 10 underline 8. Então, pronto, ele tem uma versão do Windows 10, mas também tem, aqui dá para você ver, ó, x86, x64. Ou seja, ele também é uma versão, tanto faz se você tiver um computador mais antigo com a arquitetura 32 bits, ele vai funcionar, e também a versão 64 bits. Então, pessoal, como eu digo a vocês, como vocês acabaram de ouvir, o sistema, a ISO do Ubuntu, ela é um pouco maior porque ela vem completa, ela está completa com o sistema operacional montado, com tudo, até com um pacote Office, com o LibreOffice, com tudo, né? Porém, não é necessário
um programa para você ter acesso ao disco do computador do cliente, o disco que está corrompido ali e tal, que você não quer desmontar, não quer fazer um trabalho externo, quer fazer o trabalho ali na casa do cliente mesmo, ali como sempre eu faço assim, atendimento a domicílio. Então, se você debut, eu tenho um ISO nesse SSD aqui, ISO do Ubuntu, né? Tem Fedora, tem CashOS, tem Kubuntu, tem o KDE Neon, tem o Ubuntu em si e a instalação do Windows 11. Então eu posso dar o boot com Ubuntu mesmo, ou com algum sistema mais leve, eu posso ser o Xubuntu, e através desse sistema eu ter acesso ao disco do cliente e salvar os dados, copiar e colar, e colocar um SSD, ou então se ele tiver particionado, eu tirar tudo da partição do sistema operacional e colocar na partição que foi criada para poder armazenar os dados. Então, se não tiver partição nenhuma, eu posso copiar dali e colar em outro SSD externo, HD externo, ou do cliente, ou então até meu mesmo, para poder devolver os dados assim que formatar. Mas é isso, pessoal. A dúvida foi tirada, não só para a pessoa que me perguntou, mas também para mim, né? E resumindo isso, portanto, quanto o ISO do Windows se concentra em ser uma base para a expansão, a ISO do Ubuntu, né, é uma imagem completa, com muitos componentes incluídos para oferecer uma experiência pronta para uso. Então, você pode decidir, tanto na hora da instalação do Ubuntu, você tem testar o Ubuntu ou instalar o Ubuntu. Né? Então você pode também nessa parte de teste você usar o sistema Ubuntu como se fosse um sistema operacional instalado, porém você recupera tudo que está lá no HD e tal. Mas é isso aí, né? Eu creio que a dúvida foi tirada não só para mim, como para vocês também que estão iniciando no Linux e se pergunta também por que é que a imagem ISO do Ubuntu é maior do que a do Windows. Então, pessoal, é isso. Eu creio que está explicado. Então, vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Então, tchau e valeu pela paciência.